Para encerrar, o último post que trata de certa forma sobre, não diretamente, mas uma consideração minha, por minha própria conta e risco, sobre a atmosfera que fica depois de coisas terríveis como essa, desses ataques e tudo mais. Há pouco eu assistia de novo um filme americano que retrata os acontecimentos da Maratona de Boston em 2013, em que algumas pessoas morreram, e como foi a busca dos terroristas que perpetraram aquela barbárie, né? Assim como em outras. Algumas cenas que me chamam muita atenção. Uma delas é quando uma das vítimas, um menino de 8 anos, tem que ser deixado ali no local para perícia e tudo mais, que naquele momento era imprescindível. E foi colocado um policial que ficou ali para não deixar aquele corpo sozinho, depois que a maior parte das pessoas já tinham sido retiradas e tal. Quando chega o momento de levar o corpo daquela criança, no filme acontece, mas é um retrato fiel do que houve mesmo. O policial que está ali, que era um oficial da Guarda Nacional, ele faz uma continência, o corpo da criança é colocado num veículo, numa ambulância, e na medida que ele vai passando, os policiais que estavam ali também fazem uma saudação. Ah, isso é coisa de cinema? Não, não é. É porque ali existe uma coisa que é da decência. E a decência é o contrário do embrutecimento causado pela normalização da violência. O embrutecimento. Então não se trata de repente passar a ser assim. Quem não é assim é o perverso. Mas talvez muitos de nós tenham essa delicadeza soterrada pelo embrutecimento, que é o resultado do convívio sistemático com a violência, que vai se tornando banal, como dizia Hannah Arendt. Isso é um perigo. Depois, no transcorrer do filme, em que acontece lá o desfecho, em que um dos terroristas acaba sendo morto e o outro é preso e foi condenado à morte e está esperando isso até agora. Mas o que a gente percebe em relação ao que acontece nos Estados Unidos, é um fenômeno local, quem mora lá sabe, é que existe uma mobilização solidária. Não quer dizer que aqui não tenha, mas é muito diferente. É muito interessante perceber que numa das falas do filme, um dos policiais lá que é o protagonista, que é o ator Mark Wahlberg, ele está falando de uma questão pessoal, daí ele fala sobre o amor e tal, e eu fico pensando, né, é uma coisa muito louca, né, que quando a gente fala de amor hoje, a gente é chamado de piegas. Olha a que ponto chegamos nesse embrutecimento em que falar de amor é pieguice. Não, não é decência. Então, ele fala sobre o terrorismo como uma forma de impor o medo e a destruição. Mas quando existe um senso de comunidade, existe algo que é da prevalência do amor, porque não se trata só de uma resposta bruta, embora às vezes a resposta enérgica seja fundamentalmente necessária. Não há como, às vezes. Mas esse senso comunitário, as fitinhas amarelas, a mobilização comunitária no que aconteceu do 11 de setembro, isso é um fenômeno bom, porque existe um senso de comunidade que faz com que o medo e a angústia desapareçam. Eu não estou falando das medidas práticas, das medidas policiais, das medidas de estudo e investigação. Isso tudo tem que ser feito sempre e muito e cada vez melhor, para que a lei seja aplicada com civilização. Mas o senso comunitário, em que as pessoas estão ali para fazer com que esse pânico, com que este terror não prevaleça como um modus vivendi, é também sim uma solução. Uma solução que muda a frequência do pensamento. Uma solução que muda a forma das atitudes. Ah, o cara agora está falando do amor, que o amor é lindo. Sim, ele é. Ele é. E fazer essa coisa funcionar como comunidade, as comunidades se unem, a escola se une, as pessoas se unem em torno da escola.
não só num senso de proteção e observação para deter aquilo que é o avanço de um mal que pode acontecer às crianças ou às pessoas, mas é um senso mútuo de suporte, em que as pessoas se sentem acolhidas umas das outras. E quando o sentimento de solidão frente a essas coisas que são às vezes impossíveis de prever, estão aí em volta, mas quando a gente se sente unido num senso de comunidade, eu não estou falando de patriotismo bobo, porque em nome do patriotismo, como se diz, às vezes o patriotismo acaba sendo o último recurso do canalha, mas não é disso que se trata. Eu estou falando de um senso comunitário, de suporte, de carinho, de acolhimento, em que as pessoas se unem, e essa união para fazer alguma coisa é um senso de proteção, porque é uma proteção. A gente passa a pensar melhor quando a gente não está tão não acolhido, e quando estamos presos na nossa própria angústia, que não há quem responda, não há quem possa dizer alguma coisa, e às vezes não há o que dizer mesmo. Mas a mobilização solidária, comunitária, em torno, por exemplo, da escola ou das vítimas que acontecem, a gente vê aqui no Brasil essa solidariedade. Talvez seja um pouco diferente em outros países, né? Eu estou me referindo aos Estados Unidos porque é um fenômeno que a gente percebe. Então não se trata de fazer, vamos fazer como eles. Não, não é isso. Mas é possível que essas questões trágicas que nos afetam de vez em quando possam produzir uma coisa que vem de uma expressão da língua inglesa que eu acho muito interessante e que poderia se dizer assim, misturando os idiomas. Na hora mais aguda surge em nós a nossa finest hour. É onde a gente tira o melhor e não o pior. Isso é para pensar. Que essas crises todas pelas quais a gente está passando como uma apresentação nova e difícil de lidar, e difícil e talvez impossível de prever, possa reunir em nós como comunidade, a partir daquilo que tenhamos dentro de nós mesmos, algo que frente à angústia produz em cada um e no senso comunitário a nossa finest hour. Foi isso que eu pensei, e é para encerrar esta série sobre esses bizarros acontecimentos. Talvez seja ingenuidade. Não, não é. Isso também faz parte da resistência à violência.